Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, estamos indo aí, para o terceiro dia deste propósito. Já quero parabenizar todos vocês por estar aí juntamente conosco, participando, Saiba que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Bom, queridos, eu estava falando, ontem, na abertura do segundo dia, acerca dos portais no mundo espiritual, Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que este mundo físico, essa é a realidade. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1 adiante, que foi através do mundo espiritual que Deus fez o mundo físico, Então, a existência do mundo físico partiu aí do mundo espiritual. Amém? Eu falei acerca dos 3 céus, E assim, existe uma via, que é uma conexão que se destaca no homem. O homem, a pessoa, o ser humano em si, ele é um portal e ele é uma pessoa que tem a capacidade de abrir portais, tá? Por quê? Porque existem pessoas que abrem portais através da vida dela, entregando aí para o maligno, Ofertando a sua vida para o maligno. E existem pessoas que abrem espaço, É tanto consciente quanto inconsciente, ou seja, legalidade para abrir portais do mundo espiritual. E isso aí ele se estende na questão de geração, E passando aí por pessoas, de pessoas para pessoas, Então, o mundo espiritual, ele faz parte de uma linha Kairos. Linha Kairos é o quê? É um tempo infinito, perfeito? O mundo espiritual faz parte de um tempo chamado Kairos, é um tempo infinito. O ser humano, por sua vez, ele faz parte de um tempo cronológico. O que é isso? É um tempo de nascer, um tempo de morrer. A Bíblia vai dizer que do pó o homem veio e do pó o homem retornará. Perfeito? Então o homem ele é formado, nós chamamos, dentro da teologia é chamada de tricotomia. O homem que é formado de espírito, alma e corpo. Perfeito? Então por o homem ele ter parte da questão do espiritual formalizado no teu corpo, ele tem aí o acesso, a comunicação com o mundo espiritual. Nós sabemos que a nossa vida, aqueles que é nascido da água e do espírito, ela é um altar. É isso mesmo. Nós ofertamos as nossas vidas, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, ofertamos a nossa vida como um sacrifício vivo, Prestamos como um culto racional. Ou seja, se é um sacrifício, é um altar. Um altar é um sacrifício. Amém? E aí a gente vai ofertar o quê? Se abster do pecado, se abster das coisas que não agradam a Deus e até mesmo daquilo que é lícito. Ou seja, nós estamos nesse momento abrindo consagração, jejum, deixando de comer aquilo que é lícito para ofertar mais de nós a Deus, ao ponto de sacrificarmos a nossa carne, as nossas vontades, para vivenciar a liderança do Espírito Santo de Deus. Entende? Então, a gente, por sua vez, a gente vai deixar de comer alimento, mas vai se conectar mais ao quê? A leitura da palavra, a meditação na palavra, a adoração. Nós vamos tirar esse tempo, para ofertar ao Senhor, colocando aí o nosso corpo em santidade, fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Então, dentro desses 3 espaços, digamos que espaço no tempo, porque o tempo Kairos é o tempo que se enquadra tudo, o mundo espiritual
está tudo sobre o controle, o mundo espiritual, o mundo físico, está tudo sobre o controle de Deus, né? Então, dentro desses 3 espaços de céu, Deus ele governa tudo, ele direciona tudo, ele comanda tudo. Só que existe deveres que o ser humano deve se tomar como responsabilidade. E isso a Bíblia já nos apresenta, a Bíblia já nos aponta, né? Justamente para trazermos aí, trazer ao homem, né? Não só um descanso em si na questão de Jesus é responsável em fazer tudo e eu só vou viver. Não. E eu vou viver a vida? Não. A vida se encontra em Deus. A vida se encontra em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai chegar diante de Deus se antes não chegar a Jesus. E ninguém chegará diante de Jesus se não chegar também antes passar pelo Espírito Santo, né? Que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, dentro desses acessos do mundo espiritual, o homem ele tem, por sua vez, digamos que uma autoridade para inibir algumas limitações, tá? O adversário, ele é limitado? Sim, ele é limitado. Ele só vai até onde Deus permite. Perfeito? Lembra de Jó? O adversário disse: olha, deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nele que você vai ver, nas coisas dele que você vai ver. Jó disse o quê? Jó não, Deus disse o quê para o adversário? Toca em tudo, menos na alma. Então Deus limitou justamente para provar a fé de Jó, provar a integridade de Jó, né? Então o que foi colocado em prova ali foi o quê? A fé. Então existe a prova de fé, que ela pode vir por meio da provação, Deus permite, e da tentação, hein? Que é o adversário que intentam, né? Contra a carne, né? A carne em si é o que alimenta o adversário. A gente tem como conclusão de que tudo que está interligado à carne, né? Faz parte aí das coisas que não agrada a Deus, né? Nós temos essa dedução. Por quê? A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, no versículo 8, que aqueles que andam na carne não podem o quê? Agradar a Deus, né? Ou seja, Deus ele titula na sua palavra que nós devemos andar em espírito. Por quê? Porque logo no versículo, estou com minha Bíblia aberta aqui, logo no versículo 13 vai dizer: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Olha o que o texto está dizendo. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas olha só o que ele fala à frente. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Espera aí, mortificardes os feitos do corpo? Como assim? Como assim? Nós temos que abster aí de todos os cardápios que o adversário ele nos apresenta, né? Que são os prazeres da carne, os prazeres momentâneos, as coisas que produz morte, porque nós sabemos que esse corpo é passageiro, mas a nossa alma tem uma direção e é eterna. Quando a nossa alma retornar para Deus, né, for para o juízo, digamos assim, ela vai fazer parte de um tempo kairos, é um tempo eterno. Entende? Então, peraí, o nosso corpo voltou para o pó, né? Retornou para o pó. E a nossa alma vai para onde? Porque na mesma dimensão que o corpo foi feito do barro, do pó, ele vai retornar para o pó. Mas e a nossa alma? Vai para onde? O que é espiritual vai para onde? O que vocês acham? Jó ele foi provado para quê? O inimigo queria uma legalidade. A esposa de Jó disse: olha, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Olha só, ela queria influenciar. Olha o ataque do adversário, como ele é sagaz.
ele queria influenciar a esposa de Jó, né, através da esposa de Jó, para lançar Jó a blasfemar contra Deus. Lembra de Adão e Eva? O adversário influenciou Eva e Eva influenciou Adão. Então, olha o poder da influência que pode desvirtuar o ser humano daquilo que é santo, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável diante de Deus. Então, o adversário, ele pega pessoas que geram legalidade, que geram brechas, que estão ali basicamente propícias a serem influenciadas por ele, e faz o uso dessas pessoas. Ele irradia a mente da pessoa, ele traz uma prisão na mente da pessoa, né, ao ponto da pessoa ela caminhar fora daquilo que agrada ao Senhor. Então, o que vai trazer o homem à verdadeira liberdade? O conhecimento. Eu sempre falo, queridos, uma coisa que eu sempre falo: a chave para alcançarmos a vitória, né, para alcançarmos a libertação, é o conhecimento. O conhecimento é a chave que promove aí em nossas vidas a vida, né, a vitória, a libertação, né? A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todos os portais, para serem abertos, eles precisam de pessoas para abrir, ou ele abre, ou por meio de pessoas, por ação de pessoas, ou pela própria pessoa, né, em si. A pessoa pode se tornar um portal. Se a câmera focar aqui, né? E esses portais, quando eles são abertos, eles se estendem aí por raízes, né, por geração, alcançando aí até a terceira e quarta geração, né? Se a terceira e quarta geração continua alimentando aquela influência, aquele pecado, isso vai se estendendo, vai se multiplicando e vai avançando. Então, quando você é um homem, uma mulher que é nascida da água e do Espírito, você bloqueia essa extensão. Você bloqueia de se estender uma maldição, porque ali você tem um encontro com Cristo, as maldições elas são quebradas, né? São desfeitas e a influência ali é barrada. Maravilha? Porque para o inimigo ele agir, né, ele tem que influenciar alguém a dar continuidade a uma ação que gera uma legalidade, né? A influência, como eu falei, ela partiu lá do princípio de tudo. Começou em Eva, né? E Eva influenciou Adão, né? Adão caiu, Jó não caiu na influência da esposa. Jó não caiu. Jó, ele foi o quê? Persistente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito. Então o inimigo ele tenta de todas as formas trazer o domínio da alma do ser humano. A alma ela se encontra no psique, né? Quando o inimigo ele traz o domínio da alma do ser humano, ele começa a mexer com as emoções, ele começa a deturpar as emoções das pessoas. Elas acabam entrando num desequilíbrio emocional, elas acabam chorando sem motivo, oscila os pensamentos, tem desejos, né, os pensamentos, né, que é a influência maligna de se matarem, a influência de que não é ninguém na vida, que não vai ser ninguém na vida. O inimigo ele rebaixa o ser humano de todas as formas, né? A gente sabe que um corpo não pode aí se manter de pé, ou seja, ter vida se não tiver uma alma, mas uma alma ela tem vida sem um corpo, né? Então a alma quando sai do corpo, o corpo volta para o pó e ela tem uma direção, amém? Tem um juízo, louvado seja o nome santo do Senhor. Então os homens que são guiados, que são conduzidos, que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus,
eles não vivem o governo das suas emoções, que é a oscilação, é o desequilíbrio das emoções. Ele vive o quê? Ele vive um governo, uma liderança que é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele mantém, digamos que assim, ele desenvolve os frutos na vida da pessoa. Está escrito lá em Gálatas 5:22, né? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, prudência. A pessoa que é nascida de novo, vamos supor, era uma pessoa antigamente agressiva, uma pessoa que qualquer coisinha brigava, fazia mal, desejava mal, mas agora a pessoa nasceu da água e do Espírito. Ela agora já não deixa as suas emoções aflorarem, ela freia as suas emoções. O Espírito Santo faz isso, ele freia as emoções do homem e sempre dá aquele sinalzinho de alerta, né, para o homem saber as suas limitações, porque a palavra de Deus, ela nos apresenta e requer isso, né? Então, o conhecimento, ele traz isso para o homem, traz a libertação, né? Porque através do conhecimento nós vamos saber o que pode e o que não pode fazer. Através do conhecimento nós vamos colocar algumas ações em prática. Através da prática nós vamos também saber o que nós somos limitados a fazer, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então as pessoas que elas são guiadas pelas suas emoções, elas produzem na vida delas emoções desgovernadas. Essa é a realidade, né? É o que diz lá em Romanos, que Paulo declara, né? Em Romanos 8 aqui, ó. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus tem para aqueles que é nascido da água e do Espírito. Logo no versículo 1, capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que maravilha. Nós que somos nascidos da água e do Espírito, não existe nenhuma prisão, nenhuma condenação. E ele ainda diz mais no versículo 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então, a base para vivenciarmos um projeto pleno é amar a Deus acima de tudo e todas as coisas, buscar o conhecimento, né? É buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele pode proporcionar nas nossas vidas tudo aquilo que é de bem-aventurança. Maravilha? Então, nós nos tornando aí sobre essa terra um altar, um sacrifício vivo, nós vamos ofertar basicamente por meio dos frutos das nossas ações, nós vamos ofertar a alguém. Em meio a esses dois espaços de tempo que foi dito, né, que é o mundo espiritual e o mundo físico, no mundo espiritual, o mundo espiritual fica guardando o quê? Um comando do mundo físico, ou seja, uma legalidade. Se você ora a Deus, Deus atende a você. Perfeito? Se você produz a iniquidade, o adversário ele vai se apoderar desse direito aí, que é uma brecha, né, que o homem abre. Então, quando o homem abre esse espaço de produzir por meio da sua vida uma oferta, ofertar o quê? É a forma que nós vivenciamos, a forma que nós desfrutamos dessa vida nesse espaço de tempo cronológico na carne. Então, se a gente vive aqui fugindo da aparência do mal, sujeitando a Deus, resistindo o mal, o que acontece? Nós temos aí uma recompensa por parte de Deus, que é a salvação, né? Paulo diz que ele esmurrava o seu próprio corpo, entende? Esmurrava ao ponto de esmagar a sua própria carne. Então, ele diz também lá que no corpo dele ele carregava o quê? As marcas de Cristo. É o prazer de quando o homem ele tem ali o amor implantado dentro do coração, de se abster de si mesmo
para vivenciar um plano, um projeto que Deus tem na sua vida, né? Então isso pode se estender até a terceira e quarta geração. O seu estilo de vida pode se estender até a terceira e quarta geração, como diz lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7. Então o ser humano, ele, querendo ou não, ele faz parte de uma guerra, querendo ou não. Se ele ganhar, não digo que é ganhar, perfeito? Se ele buscar o conhecimento, ele vai privar aí a sua alma de ir para o abismo, né? Ou seja, se ele busca o conhecimento, como a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ao buscar o conhecimento, ao se aplicar, ao exercer, ao praticar, ao trazer esse exercício, né, a prática, no automático ele está privado aí de sua alma, né, a sua vida ser ceifada espiritualmente falando, né? Então a Bíblia vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes, né? Então aquele que ignora na realidade, né, essa ação, essa guerra no mundo espiritual, ele basicamente já se digamos que titulou como um escravo da carne, né? Escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos, e aí no automático se torna escravo do próprio adversário, né? Então o papel do inimigo nessa terra, né, quando há legalidade, é o que? É privar o homem do conhecimento. É tirar o homem da verdadeira fonte de conhecimento, né? Porque conhecimento liberta, conhecimento transforma, o conhecimento produz salvação. Ele tenta a todo instante irradiar a mente do ser humano ao ponto de trazer o ser humano como cativo. Quando a gente fala de cativo, é tirar toda a atenção daquilo que traz liberdade para o seu homem interior, que é o novo de Deus, né? O novo de Deus, o homem interior é o novo de Deus, é o Espírito Santo que regenera em nós a sua presença, né? Paulo vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo não pertence a vós, e sim ao Espírito Santo de Deus? Então os nossos corpos pertencem a quem? A Deus. Então nós temos que trazer a expressão, trazer o direito legal do Espírito Santo residir sobre ele, ao ponto de nos tornarmos a imagem e a semelhança de Deus sobre essa terra. É isso que Deus quer, fazer de nós uma expressão viva, né? Como diz lá em Gálatas 9:27. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Após isso, segue-se o quê? O juízo. O juízo do quê? Da nossa alma. Nossa alma tem um destino, tem uma direção. Essa é a realidade. Então, portal não é só você que tem a capacidade de abrir por questão da legalidade, né? Às vezes, assim, digamos que você é uma pessoa que vive vigilante. Você tampa todas as brechas, vive orando, jejuando, se consagrando, lendo a palavra, fugindo do pecado, criando resistência. Às vezes um vizinho, ele abre uma legalidade e a influência está ali na porta. Então vem irradiação de fora. O inimigo tenta irradiar a todo instante quem? O cristão, querido. O adversário não está preocupado com aqueles que são dele. O adversário está preocupado com aqueles que são nascidos da água e do Espírito, daqueles que têm o conhecimento, daqueles que buscam o conhecimento. A preocupação do inimigo não está naqueles que já são dele, naqueles que estão tão longe do conhecimento, tão longe da verdadeira vida. A preocupação do adversário está em quem busca verdadeiramente a Deus. A Bíblia diz: Deus busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. A verdadeira nascente, ela surte aonde? De dentro para fora. É de dentro para fora. É o que fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Entende? É espírito, acerca da santidade, é espírito, alma
e corpo, né? Lá em Romanos 11:16 vai falar acerca das primícias, né? A câmera não está focando um pouquinho, né? Mas lá em Romanos 11:16 vai falar acerca das primícias. Vai dizer que quando as raízes são santas, os ramos são santos, as folhas são santas, os frutos são santos. Ou seja, todo o processo de santidade começa de dentro para fora. O convencimento começa de dentro para fora. Tem gente que é convencido somente por fora, mas tem gente que é nascido da água e do Espírito. A pessoa que é convencida, ela não é convertida. Ela é igual aquele povo que tá fora do Egito, tá a caminho da Terra Prometida, mas está murmurando, né? Tá com saudade do repolho do Egito e quer voltar para trás. Essas pessoas não são nascidas genuinamente. Essas pessoas não demonstraram o amor genuinamente, né? Então, hoje a gente vê aí que muitas pessoas estão vivendo de aparência. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. Muita gente que estão buscando a Deus, né? Como as multidões iam atrás de Jesus, né? Buscam a Jesus pelo que ele poderia oferecer e não pelo que ele é, né? Então, é diferente conhecer a Deus por meio de obras e conhecer a Deus de se manifestar em nós, né? Quando Deus se manifesta em nós, se manifesta o verdadeiro amor, né? Então existe o conhecimento que é um conhecimento influente e existe o conhecimento que se destaca e gera em nós uma nascente, né? Que são rios de águas vivas. Louvado seja Deus, né? Então, digamos que você é uma pessoa que se santifica, que se separa, se busca, ele está com sua vida no altar, vigilante em tudo. O inimigo, ele tenta irradiar essas pessoas, tenta de alguma forma terceirizar ataques, né? Você vê, a mulher de tentou atacar Jó, tentou atacar Jó, porque ela recebeu uma influência que foi terceirizada, um ataque terceirizado. O inimigo usou ela para tentar atingir Jó. Não atingiu Jó diretamente. Por quê? Porque existia raízes que estava ligada ao verdadeiro ribeiro, que é ao trono de Deus. Então Jó, por sua vez, manteve o quê? A integridade, o zelo da palavra, manteve ali dentro dos princípios daquilo que ele já tinha e já vinha exercendo, né? No decorrer da sua vida. E o inimigo não teve poder, influência sobre a mente dele. Porque eu sempre digo, a mente do ser humano é um campo de batalha. Se o adversário colocar a mente do ser humano como cativo, ele começa a governar a vida da pessoa, ao ponto de bagunçar todas as áreas da vida da pessoa, né? Ao ponto de fazer pessoas tomarem decisões precipitadas, tomarem escolhas erradas, né? Por quê? Porque justamente ela foi vítima, né? Ou de algo que foi aberto por alguém, ou vítima das suas próprias ações. E o mundo espiritual, você tem uma noção, o mundo espiritual, eu acho que poucas pessoas sabem disso. De 3 em 3 horas abrem-se portais. De 3 em 3 horas existem pessoas que estão fazendo sacrifícios. Entende? Por exemplo, pessoas que abrem ingenuamente portais. Olha o carnaval. Carnaval, o pessoal abre esses blocos aí, a festa da carne. O que abre na questão na atmosfera espiritual portais, isso é nítido, só não enxerga quem não quer. E logo no início do ano. E tem pessoas que na virada do ano não tem coragem de passar dentro da igreja orando, se consagrando, buscando a presença do Senhor. E aí elas acabam se tornando vítimas, infelizmente. Por quê? Porque a Bíblia diz: vigiai e orai. Se a gente não vigia, o inimigo ele pode interromper aí a sua oração, porque você bagunçou o dia inteiro, não teve vigilância. Aí vai orar,
Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus é ordem e decência, né? Louvado seja Deus. Então, o que eu sempre falo, é necessário a gente portar a vigilância a todo instante, porque estamos interligados às coisas de Deus e o alvo somos nós. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Não existe. Deus já venceu o adversário. Uma criatura jamais vai ser superior ao seu Criador. Mas Deus nos deu o direito de escolha. E se escolhermos estar em Deus, seremos mais do que vencedor. Mas se entregar as suas emoções, você não vai vivenciar o governo e a liderança do Espírito Santo. Crer em Deus não basta só ter fé. Existe uma ação, um mandamento, estatutos. A gente vê que para Deus libertar o povo do Egito, Deus mandou 10 pragas. Mas também Deus deu 10 mandamentos, né? Então, da mesma forma que Deus ele te dá um direito de liberdade, ele também te limita aquilo. Não é um direito que você pode fazer do jeito que você quer, do jeito que você acha que deve ser, né? Então, é necessário a gente manter sempre uma consagração e manter as nossas mentes sempre renovadas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Inibindo sempre aí a seta do inimigo, porque ele tenta lançar seta na mente do ser humano a todo instante, né? Depois eu vou falar como essa estratégia, né, que o inimigo lança na questão de seta na mente do ser humano, tá? Com o objetivo aí justamente romper a comunhão. Vou falar mais sobre isso ao decorrer das consagrações. Creio que amanhã eu já falo sobre as estratégias que o inimigo usa para tentar inibir aí uma mente interligada às coisas do alto, amém? Bom, vamos para a oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, a gente já estendeu bastante, né? Vou mudar aqui a tela para a gente entrar na oração, amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós entramos na Tua santa presença, Pai. Queremos já entrar, Senhor, pedindo, Senhor, perdão por todas as nossas falhas. Perdão pelas nossas ações, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo, Pai, que realizamos por meio de ações, no pensar, no agir, no gesticular, a qual entristeceu a presença santa do Senhor. A Tua palavra diz, Pai, para não extingais o Espírito Santo. Nós queremos cada dia mais, Pai, dar espaço para o Teu Espírito Santo atuar sobre as nossas vidas. Para o Teu Espírito Santo, ó Pai, agir nas nossas vidas, governar os nossos pensamentos. Por isso nos colocamos diante do Senhor, Pai, como um corpo santo, sacrifício vivo e agradável. E declaramos, Senhor, que maldição nenhuma irá se estender diante das nossas vidas. Nós declaramos agora, ó Pai, que o capacete da salvação se estende sobre a nossa mente, privando-nos, Pai, de todos os pensamentos tortuosos, Pai. Privando-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, de todos os desejos que não te agradam. Estamos aqui, Pai, para mortificar a nossa carne, buscar o revestimento para manter os nossos ouvidos atentos em ouvir a Tua voz, manter os nossos ouvidos, ó Pai, atentos no comando, na direção que o Teu Espírito Santo promove sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, arranca dos nossos olhos todas as escamas, Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta privar de nós enxergarmos as coisas que são do alto. Nós queremos declarar, Pai, que seja arrancada agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Forge em nós, Senhor, vestes espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, Pai, o calçado na preparação do Teu Evangelho santo e sagrado, o cinto
muito da verdade, Pai. Não nos deixa cair em tentação. Queremos cada vez mais andar na vereda da justiça, sempre estabelecido por amor do Teu santo e fiel nome, Pai. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha visitar esta vida, este homem, esta mulher, Pai. Traga a paz que só o Senhor pode dar, a paz que vem, Pai amado, que vem acima de todo o entendimento humano, a paz que só Jesus pode nos ofertar. Senhor, manifesta o Teu reino em favor das nossas vidas, Pai. Envia comitivas de anjos para operar em meio às nossas vidas, porque nós sabemos que agindo o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ninguém impedirá, Pai. Quebra os altares de Baal, Pai. Tudo aquilo que é erguido, que é levantado contra a minha vida, contra as nossas vidas, eu declaro na autoridade do nome santo do Senhor que bata em retirada agora. Tudo aquilo que foi erguido, levantado, Senhor, tudo aquilo que foi implantado em meio à mata virgem, em meio a cemitério, catatumbas, altares, Pai, malignos, seja agora cancelado na autoridade do nome santo do Senhor, Pai. Atua, Senhor, em favor das nossas almas nesta noite, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos dê uma mente, Pai, uma mente interligada à Tua, Senhor, uma mente, Senhor, de Cristo, uma mente, Pai, voltada às coisas que são do alto, as coisas que são de cima, Pai. Não deixa, Senhor, as nossas emoções vivenciar ações desgovernadas, Pai. Traga, Senhor, meu Deus, meu Pai, o equilíbrio. Traga, Senhor, a perseverança. Traga o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a prudência. Traga os frutos do Teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, para que Ele se manifeste em favor, Pai, não só do Teu reino, mas a serviço do Teu reino, Pai, porque nós sabemos que não somos salvos por obras, mas somos salvos para exercer a obra do Senhor. É no Teu santo e glorioso nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos? Bom, estamos aí, né, já abrindo este propósito, esse terceiro dia, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar atentos, vigilantes, vamos fugir aí de briga, de confusão, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.